Tem um verdade. Graciele aqui, né? Mas não, é Graciane Barbosa. O que que acontece? Segundo o Fábio Oliveira, a Fábia trouxe essa pauta com exclusividade agora durante a tarde. O personal que teria sido ali o principal responsável, né, pelo affair, pelo fim, na verdade, do relacionamento entre Graciane Barbosa e Belo, ele engravidou outra aluna. O término do casamento do Belo e da Graciane revelou um terceiro nome, que já estava ali em alta nos assuntos do momento, o do Gilson de Oliveira, que é personal trainer e treinava ali na mesma academia que a Graciane Barbosa, né? Ele que, inclusive, está sendo apontado como o responsável pelo término, pelo término do casamento, pelo ponto final ali no casamento da Graciane Barbosa e do Belo. O que que acontece? Ele, segundo o Fábio Oliveira, teria, né, engravidado uma outra aluna. Esses seriam um dos segredos do passado ali, né? Essa aluna que a gente vê aí na imagem, mas decidiu que não assumiria a criança. Ou seja, o buraco é mais embaixo, né? Esse caso, ele aconteceu ali em dezembro de 2022, né? Segundo trouxe a Fábio em conversa ali com a coluna, essa moça, Marcela Bernardo, estudante de biomedicina, revelou alguns detalhes dessa situação, abre aspas. Eu entrei na academia no final de 2021, conheci o Gilson, ele era o meu personal, e depois de um tempo a gente se envolveu. Acidentalmente eu engravidei dele, e aí eu procurei ele pra gente resolver a situação, e ele não quis saber. Falou pra eu me virar, que ele não ia fazer nada e que ele era apenas um personal, um estagiário, fecha aspas. Segundo a Fábia, a Marcela disse que num ato extremo ela interrompeu a gravidez, abre aspas. Eu fiquei 3 meses sofrendo muito, tentando entrar em contato, mas ele abandonou e eu tive que me virar sozinha, tive que fazer um aborto forçada, porque ele falava em mensagem que não iria assumir a criança e eu fiquei desesperada. Depois de um ano, no caso fevereiro desse ano, ele me mandou mensagem falando que foi manipulado, fecha aspas. A coluna da Fábia, a moça, né, definiu o Gilson como uma pessoa bastante sem caráter. Sofri muito, passei por muitas coisas, medo, né, de acontecer alguma coisa comigo, foi bem tenso. É uma pessoa bastante sem caráter, disse a Marcela Bernardo. Segundo ela, na academia onde eles treinavam, muitos já contaram, né, que desde a época da gravidez, ele já se relacionava com a Graciane. A gente tá falando de um caso ali de 2021, né, mais ou menos? Mais ou menos. Muito me Isso, espanta 2021, 2021 as pessoas estarem indo pra academia, né? Porque auge de pandemia, irresponsabilidade do cacete essa, hein? Agora, uma coisa precisa ser dita aqui, e eu vou falar independente da opinião de qualquer pessoa aqui da nossa produção. Ele tem a responsabilidade dele como pai, mas usar isso daí, eu engravidei por acidente, ela tava lá levantando um halter e quando foi cair, caiu no cabo do... Não, aí desculpa, eu acho que a responsabilidade é tanto dele quanto dela. Os dois têm culpa dessa gravidez. Não é falar, foi um acidente. Acidentes acontecem. Mas, pô, os dois ali, às vezes, porque às vezes as pessoas têm a mania de falar, não vamos usar preservativo, porque prefere sempre, porque não sei o quê. E aí quando acontece, é acidente. E outra, tem outros métodos contraceptivos também, né? Tanto que ele pode usar, quanto que ela pode usar. Então, pô, essa parada do acidente já não cola mais, tá? E ela continua falando ainda, né? Abre aspas. O povo já falava que ele tinha um relacionamento com a Graciane desde essa época. E que se eu entrasse com um processo contra ele, ela ia ser a advogada dele, porque acho que ela é formada em direito. A academia inteira falou que ela também foi o pivô da situação, que ele foi totalmente manipulado, mas não estou isentando a culpa dele, fecha aspas. E ela completa ainda, olha só, abre aspas, ali foi uma relação de interesse, né? Porque quando eu conheci, ele nem formado era, faltavam 3 anos. Depois da Graciane, até formado,
ele apareceu com o CREF, o registro no Conselho Regional de Educação Física. Contudo, disse a moça, e ela completa, abre aspas, ela banca ele, sei lá. A coluna da Fábia teve acesso à mensagem do pedido de desculpas que o Gilson mandou para Marcela em fevereiro, e nessa mensagem ele afirma que foi manipulado e pede desculpas, abre aspas. Marcela, espero que não me leve a mal por estar enviando essa mensagem. A verdade é que precisava pedir desculpas por toda aquela confusão. Mesmo que não entenda, nunca foi intenção minha te fazer mal algum. Só me faltava a coragem de falar. Hoje, mais em paz, consegui. Desculpas por tudo, escreveu o Gilson em publicação, enviada, na verdade a publicação foi feita pela Fábio Oliveira, isso foi uma mensagem que ele enviou para Marcela e ele acrescenta, abre aspas, sem nenhuma isenção da culpa, sei que fui manipulado, um alívio poder falar isso para você, mesmo que não aceite, é muito fácil falar isso, né? No bem bom, tava ótimo. Aí depois, para assumir o mínimo, que é o papel de pai, ah não, Marcelo, eu fui manipulado, se vira aí, se vira nos 30 aí. Queria ver se fosse ao contrário, né? Queria ver se fosse ao contrário, mas infelizmente não é. Agora, falta de caráter, se isso realmente for o que a Marcela tá dizendo, né? Falta de caráter desse senhor Gilson de Oliveira, né? E da dona Graciane também, não é? Eu acho que falta de responsabilidade, de caráter, não se foi o Gilson, se não foi, né? A gente está apurando, né? Infelizmente a Marcela acabou interrompendo, né, a gravidez, mas eu acho que não dá para isentar também essa academia, né? Que um estagiário, né, ou um funcionário deles se envolve com uma aluna, engravida uma aluna. Ela mostra que é uma situação ali complicada, difícil, e a academia não faz absolutamente nada, tipo, com o funcionário deles. A partir do momento que o Gilson entra numa academia, numa empresa, ok, ele é o Gilson, ele tem o CPF dele, mas a partir do momento que ele está ali dentro, exercendo a função dele, seja de estagiário, seja de professor, ele também é o nome da academia, ele é a cara da academia. E parece que também não houve uma responsabilidade, um cuidado, um respeito da academia com essa cliente, né? E muito menos, assim, um tratamento profissional, né? Uma chamada de atenção ou até uma sanção mais grave com esse cara que é um estagiário que logo depois aparece formado, né? Com o CREF, né, o registro, né, de educador físico, seguiu ali, né, na academia, trabalhando e tal, e hoje está ganhando os holofotes e tal. Se essa história for realmente verdade, né, da maneira que aconteceu, eu diria que é uma irresponsabilidade e uma falta de caráter, como você bem disse, e de profissionalismo mesmo, né, desse moço e do contratante também, né, dessa academia que, assim, deixa as coisas acontecerem. É claro, né, o amor, as relações, as pessoas se relacionam, no coração não se manda nem nada, mas acho que para tudo tem limite e eu acho que em cada espaço as pessoas precisam ter responsabilidade sobre os atos dela, né, os atos delas, né. É uma situação bem complicada, né, essa, assim, até complicado do como que a gente interpreta, né, uma situação dessa, né. Com certeza, Gui, eu acho que é uma situação que falta ali, mas eu não culpo o estabelecimento, porque infelizmente as academias, a gente vê que é assim mesmo. A maioria dos personagens homens, e eu falo isso com propriedade, porque já frequentei várias academias em vários lugares do país, e assim, a gente vê que os homens realmente eles só dão mais atenção ali
pras boazudas, pras bonitonas, enquanto a gente, às vezes os gordinhos, a galera, os mais idosos que estão indo lá... Fazendo tudo errado o exercício. Tá fazendo tudo errado, volta com a lombar toda fodida ali. Falo porque já aconteceu comigo, o Ítalo já relatou isso pra mim também, outros amigos também já falaram, você já falou isso uma vez pra mim também. Então, assim, os personagens estão lá ajudando as boazudas, as bonitonas, então assim, eu acho que é aquilo, ajudando né? a fazer a esteira. Estão ensinando. Eu acho que é assim, onde você ganha o pão, não se come a carne. E eu acho que os personagens deveriam ter um pouco mais de bom senso e que essa porcaria desse sindicato fosse mais incisivo, né? Assim como a OAB, por exemplo, e exige uma ética dos profissionais ali de direito. Eu acho que é CREF, né? Que eu acabei de falar, não lembro mais a sigla. Deveria também pesar um pouco mais ali pela ética dos profissionais. Porque fica muito naquela mesmice, aquela coisa de, não, a gente preza pela ética, mas não tem uma fiscalização. Eu acho que assim, independente do aluno, todo mundo tem que ser tratado da mesma forma. E é aquilo, é um instrutor de academia. Se ele quer acompanhar uma aluna em específico, aí ele já virou um personal trainer. E não é a academia que tem que bancar isso. Se a pessoa quer um personal exclusivo para ela que banque do próprio bolso. Ponto. Ela que pague bonitinho ali pro personal. E um contrato à parte também, né? Com certeza. Que não tenha um vínculo com a academia. É a melhor coisa que acontece. Mas também, poxa, ninguém foi falar desse profissional para essa academia? Ou será que foi e a academia fez vista grossa? Ah, não, é o Gilson Comedor. Olha que absurdo, uma mulher ter que se sujeitar a interromper uma gravidez no desespero ali, porque o cara comete esse crime. Porque isso é crime. Você chegar e falar, não vou assumir, não, se vira que o filho é teu. No Brasil, uma das pouquíssimas coisas que ainda dá cadeia é o não pagamento de pensão. E eu acho que essas suas provas todas reunidas, se realmente tem a mensagem dele falando isso pra ela, cadê o print disso? Porque isso deveria ser tão crime quanto não pagar a pensão. Deveria. Porque o homem tem que se responsabilizar também. Ele tem que se responsabilizar, com certeza. E também essa questão da manipulação, né, que depois ele alegou que foi manipulado com pessoas e ao que tudo indica, pelo que a Marcela, né, comentou, parece que a Graciane também estava por trás, né, até pelo relato, né, que ela passa, né, para Fábio Oliveira, parece que a Graciane ajudou ele a se formar, foi uma questão assim, né, e aí por isso que ele apareceu ela depois. Ela que diz, né, ela que falou. Isso, a informação, né, dada pela Marcele para a Fábio Oliveira, de que a Graciane estivesse por trás e tal, e que depois Não, eu peço desculpas, Dan, porque eu tô retornando aqui no texto, eu tô vendo assim, eu peço desculpas para você, porque não tem como não dar a culpa também para a academia, porque logo depois ela fala que todos da academia sabiam que ele foi manipulado. E no pedido de desculpas ele fala, todo mundo sabe, é verdade, foi manipulado, é uma irresponsabilidade de todas essas pessoas, assim, eu acho. Mas assim, também concordo com você que essa coisa do engravidar por acidente, na hora que você estava relatando, né, explicando a notícia aqui, eu confesso que eu abri um risinho, assim, porque eu lembrei daqueles memes, né, do engravidar por acidente, tropecei, caí lá e engravidou e nasceu o filho. Não é assim que acontece, a gente sabe, né? São dois adultos, né, precisa de responsabilidade, mas eu acho que nessa situação toda que ela relatou, não é só a responsabilidade deles, era um ambiente de trabalho. Com certeza. Se houve manipulação, eu acho que essa equipe toda, né, não é profissional também, e eles têm responsabilidade também nessa situação complicada que a Marcele acabou se envolvendo, né? Com a mais absoluta certeza, Gui, nesse momento onde a academia ela estava sabendo, né, eles com certeza precisam ser responsabilizados sobre isso, né, Gui? Acho que acima de tudo deve existir essa apuração, eles precisam também
responder por isso, porque não dá pra fazer vista grossa, independente de ser Graciane, independente de ser outra pessoa. A gente tá falando de uma mulher que acabou sendo violada, uma vez que